Oi, pessoal, bem-vindos aos Bastidores do Poder. E a nossa fala hoje não tem como ser outro assunto do que o fim da escala 6x1. A tal da PEC que tá dando o que falar nesse país. E a pergunta que eu quero fazer pra vocês aqui é a seguinte: quando que o empresário virou o vilão da história? Me expliquem. Porque nós precisamos entender uma coisa bem simples aqui. Nós só temos geração de emprego se nós temos quem empreende, certo? Essa pessoa que empreende paga impostos. Ela paga salário, você tem salário, você compra. Você compra, paga imposto, tudo o imposto vai para o Estado devolve em benefício. Esse é o ciclo que deveria funcionar. Eu só não sei em que momento o empresário virou o vilão da história, que é o bate-boca que a gente tá vendo nas redes sociais. E essa é a grande questão, essa novela que tá acontecendo. Então, de um lado, nessa briga toda aí, a gente tem o trabalhador que tá exausto, que só quer mais um domingo para chamar de seu. Do outro lado, nós temos o empresário brasileiro que luta contra um sistema sufocante de impostos e burocracia e ainda tem que ouvir que é o vilão da história. Eu fico indignada com tudo isso. Indignada porque vocês não estão olhando para quem o povo tem que cobrar. E no meio disso tudo, nós temos uma plateia das redes sociais, né? Gente que nunca bateu um ponto na vida, dando palpite, e gente que nunca gerou um emprego na vida, também dando palpite, achando que tem a solução mágica para o problema. A pergunta é que ninguém está fazendo é a seguinte: quem é que vai decidir sobre isso? Se essa PEC for para votação, quem é que vai decidir sobre isso? Sim, meus caros, quem vai dar o veredito final é o Congresso Nacional. Agora para e pensa, por um segundo só, tu realmente confia que a maioria desses deputados tem capacidade para entender o impacto dessa PEC? Tu acha que eles vão analisar de forma detalhada, avaliar os prós e os contras e decidir pensando no melhor para o país? Ou será que eles vão apenas apertar o botão do voto como quem escolhe o sabor do café, sem nem ler direito o que estão decidindo? Se em Câmara de vereadores fazem isso, quem dirá deputados? Eu sei que todo mundo tem uma opinião sobre a PEC, mas a realidade é que enquanto tu fica aí debatendo nas redes sociais de gente, Brasil tá difícil, porque se uma pessoa pensar diferente é uma falta de respeito que é vergonhoso de ler. Mas o que tu não tá vendo, a realidade, é que enquanto tu tá aí debatendo nas redes sociais, tem uma galera em Brasília que vai decidir tudo, sem nem saber o que tá em jogo. E aí, quem são esses especialistas que vão votar sobre isso? O Congresso? Sério? Será que temos um Congresso capacitado, gente, para analisar questões tão complexas como essa? Não tô aqui, gente, para defender o lado A ou o lado B. Até porque, se formos honestos, que é o que o Brasil tá precisando, eu não li a PEC de cabo a rabo de uma forma profunda. Não, eu li alguma coisa sobre isso. E para ser bem sincera, ninguém aqui precisa sair defendendo o que não sabe. E aí já fica assim, uma dica. Fale daquilo que você tem conhecimento para falar. O que eu estou tendo conhecimento para falar para vocês no momento que vocês não estão analisando quem é que vai decidir sobre esse assunto que está nessa PEC do fim da escala 6x1. É isso que vocês não estão pensando. A maior preocupação que tu deveria ter nesse momento é em eleger pessoas que tenham a capacidade de decidir sobre as questões que realmente vão impactar a tua vida. Porque enquanto tu vende aí o teu voto, sim, porque tem muita gente que vende o voto e ainda se acha maioral por isso. Esses caras, gente, eles vão continuar lá, decidindo o futuro de um país sem nem saber o que estão fazendo. Então, sério, da próxima vez que tu for às urnas, lembra de uma coisa: não basta votar. Tu tem que votar em quem realmente está preparado para decidir questões que impactam a tua vida. Aí vota qualquer um, tá vendo? Qualquer um, e agora? Esse teu qualquer um tá pronto, tem capacidade para discernir sobre os prós e contras desse assunto? Tem ou não tem? Se pergunta sobre isso. Ah, no mínimo tu nem lembra quem tu votou, né? O Brasil, ele não aguenta mais uma decisão de gente despreparada. E é só o que a gente vê. E quem paga a conta somos nós. E convenhamos, a gente também não aguenta mais um bando de artistas, isso chega a ser cômico, e críticos da internet debatendo sobre algo que no fim só gera o efeito manada, que é um monte de gente repetindo o que ouviu por aí, sem nem se dar o trabalho de entender o que realmente está em jogo, que é o que a gente está vendo em relação a essa PEC. É tanta barbaridade, é tanta bestialidade sendo falada, que olha, a verdade é que quem vai decidir essa parada são os mesmos de sempre. E a responsabilidade de escolher quem vai tomar decisões que afetam a tua vida é tua. É totalmente tua. Então, da próxima vez que tu for votar,
Tu não fica se baseando em promessinhas vazias e caras bonitinhas e pessoas que prometem o céu pra vocês. Pega e vai atrás de quem realmente tem a capacidade de entender e decidir sobre o teu futuro. Pega e vai atrás de quem realmente tem a capacidade de entender e decidir a fundo, sem transformar tudo em um palco de jogo de interesse. Mas é porque vocês votam no quê? Naquele que traz o milagre da noite pro dia, porque falta conhecimento político. Aí gera essas discussões como as que estamos vendo, sem pé nem cabeça, com argumentos infundados. O Brasil, ele não precisa de mais gente que só aperta o botão sem saber onde vai. É cansativo tudo isso. Se por um lado nós temos o trabalhador, do outro lado nós temos quem gera esse emprego. E se nós não dermos condições adequadas para quem gera o emprego, o trabalhador não terá onde trabalhar. É esse jogo comparativo que vocês não estão fazendo. Vocês estão colocando o empresário como vilão da história, sem entender que o vilão da história é quem está decidindo sobre isso, que são os nossos representantes. Esses sim são os vilões da história. A pessoa que você coloca o teu voto, que você ajuda a eleger, que não tem capacidade nenhuma de analisar um projeto. A grande questão aqui tá em quem você escolhe para te representar, que são essas pessoas que vão decidir sobre esses assuntos. Agora, trazer em pauta questões que sempre vão gerar uma discussão para ganhar mídia, sem entender os prós e os contras, tá errado demais. O vilão da história não é empresário, o vilão da história é outro. E nós somos os cúmplices desse vilão da história. Quer melhorar a vida do trabalhador? Então melhore as condições do empresário para que ele possa empreender com menos burocracia, com menos impostos, para que possa sim possibilitar um trabalho mais digno para os seus. Ponto. A conta é simples. Não te esqueça que lá o empresário malvadão é o que faz você ter renda. Só que você não está entendendo que se você não tiver um empresário para te dar emprego, você não vai ter como ter as suas coisas. Se o preço de tudo subir, que é o que vai acontecer, o que já vem acontecendo, o teu dinheiro não vai valer nada. Então, antes de falar em uma reforma, sem analisar os prós e os contras, primeiro certifique-se de dar mais oportunidade para que as pessoas possam empreender. Porque empreender gera emprego. Gerar emprego gera renda. Renda vai fazer com que tenha poder de compra. Poder de compra traz dinheiro para o Estado. O Estado com dinheiro devolve em benefícios. A não ser que tu escolha quem nós temos hoje de representante que fica com o dinheiro em vez de se devolver em benefícios. Fiquem ligados aos bastidores do poder, porque aqui a gente vem e fala aquilo que a maioria não tá vendo. E nessa situação aqui, a discussão não é A e B. É quem vai decidir sobre isso, se tem capacidade ou não. Até mais um episódio dos Bastidores do Poder. Tchau!